Os Segredos da Mente Milionária, do T. Harv Eker. O livro ele começa contando a história do T. Harv. O T. Harv ele narra que ele era uma pessoa no início da vida dele, que ele estudava muito, ele fazia muitos cursos, e apesar de todo o empenho dele, ele não tinha muito sucesso financeiro. Até que um dia o pai dele, o pai do T. Harv, convidou uma pessoa bem-sucedida para ir na casa dele e pediu para que essa pessoa conversasse com o T. Harv, desse ali, trocasse algumas ideias com ele. Uma das ideias que essa pessoa passou para o T. Harv foi de que as pessoas bem-sucedidas, as pessoas ricas, elas têm um padrão de pensamento, elas sempre pensam mais ou menos da mesma forma. E o T. Harv ficou com isso na cabeça e resolveu investigar mais a fundo isso. A partir dessa introdução aí que o T. Harv fez sobre a própria vida, ele já entra no capítulo 1, onde ele já começa a mostrar ali os códigos do livro, né, os códigos para o sucesso. E um código importantíssimo que tem no capítulo 1 é sobre os frutos, ou seja, tudo aquilo que está à nossa volta, tudo aquilo que está no nosso entorno, né, a nossa família, o nosso emprego, as nossas condições, são os nossos frutos. E se nós não estamos satisfeitos com os nossos frutos, nós temos que mudar as nossas raízes, ou seja, aquilo que nós não vemos, né, que são as raízes, fazendo analogia com uma árvore, são responsáveis por aquilo que vemos, que são os nossos frutos. Ou seja, se a raiz não está boa, os frutos também não vão ser bons. Então, se as raízes são responsáveis pelos frutos, né? No caso nosso, os nossos pensamentos, eles são responsáveis pelos nossos sentimentos. E os nossos sentimentos são responsáveis pelas nossas ações. E as nossas ações que levam aos nossos resultados. Imagine uma mulher recém-casada em casa com uma criança pequena, esperando o marido chegar do trabalho. E um certo dia o marido está atrasado. O marido nunca costuma atrasar e num dia ele está atrasado, já faz 1h30 já que ele deveria ter chego e ainda não chegou. Ela tenta ligar para o celular dele, não consegue. E aí ela começa a pensar que, nossa, o que que essa pessoa está fazendo? Ah, ele deve estar traindo, deve estar me traindo. No ambiente de trabalho dele, ele trabalha com outras mulheres, ele está saindo com alguma mulher do trabalho dele. E ela começa a ter esse tipo de pensamento. Então, quando o marido chegar em casa, quais serão, qual o sentimento que ela está formando a partir desse pensamento, né? Então ela vai começar a formar um sentimento de raiva do marido dela, daquela pessoa. E quando o marido chegar em casa, quais seriam as ações dela? Então ela vai ali soltar os cachorros em cima dele. E aquilo ali vai provocar um resultado, que seria uma briga, uma discussão entre o casal, um resultado totalmente negativo. Agora imagine essa mesma cena e essa mulher, ela imaginando que, olha, ele saiu do trabalho, ele não chegou ainda, deve ter acontecido alguma coisa. E se aconteceu um acidente com ele, será que ele está bem? E se ele passou mal? Será que ele foi para o hospital? O que será que está acontecendo? Então, olha, pensa que esse tipo de pensamento já vai produzir um resultado, vai produzir um sentimento totalmente diferente daquele primeiro pensamento, daquela primeira história. E aí, quando o marido chegar em casa, talvez ela vai correr para ele, vai dar um abraço nele, né, e falar: "Oh, meu amor, o que aconteceu? Tava tão preocupada com você, ainda bem que você chegou, tava com o coração apertado." Então, vai ter um outro resultado. Pensa que numa mesma situação, o simples fato de terem pensamentos diferentes produziu resultados diferentes. Então, nós temos que cuidar dos nossos pensamentos para que a gente não tenha pensamentos que produzam sentimentos ruins e que esses sentimentos levem a ações ruins e, consequentemente, a resultados ruins. Essas são as chaves do primeiro capítulo do livro. Tá joia, pessoal? Até mais.